Voltamos então, caro aluno, cara aluna, para continuar as nossas regras da gramática, voltados aí às nossas orientações, as nossas regras e dicas e observações a respeito da nossa querida língua portuguesa. Falávamos na aula passada a respeito da concordância nominal, da concordância verbal. Trabalhamos já toda a parte mais preocupante da gramática, que seria a parte da análise sintática. Agora a gente volta um pouquinho para a parte primitiva aqui. Falamos o tempo todo de verbo, 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 e não trabalhamos especificamente o conteúdo, verbos, com relação à sua classificação gramatical. Então veja que ao trabalhar aí com o verbo em todos esses conteúdos e essas informações e essas regras que você anotou, falávamos deste verbo desempenhando uma função dentro de uma oração. Agora a gente vai dar uma pausa, vamos fazer uma pausa aqui, vamos pensar assim, olha, o verbo, quando ele colocado numa oração, ele desempenha então esta função de exigir complemento, não exigir complemento, trabalhar como uma ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Estas são algumas características ou algumas funções vistas nos blocos anteriores. Agora vamos pensar, vamos tirar esse verbo da oração, vamos tirar este verbo aqui trabalhando como função e vamos trabalhar apenas como classificação. Você vai dizer, Silvia, isto é de fato importante, é pertinente, é necessário que eu faça esse estudo relacionado à parte morfológica do verbo, trabalhando com as bancas, independente de qualquer banca. Lembre que nós estamos trabalhando com a banca Fundação Carlos Chagas ou a banca CESP. É necessário que se faça, então, algumas observações a respeito da morfologia do verbo. Então, trabalhando com a parte primitiva do verbo, a classificação, como nós aprendemos lá com a nossa querida professora, ela disse para nós o seguinte, olha, verbo é a palavra que por si só exprime um fato. Em geral, uma ação, um estado, um fenômeno e localiza-se no tempo. Se vê isso, vai cair na prova? Claro que não, caro candidato, cara candidata. Isso é muito fácil, muito simples. Nós já sabemos isso desde que colocamos lá o nosso pezinho no nosso primeira série do ensino fundamental 2, né? A antiga quinta série, fazíamos ali essa decoreba, né? Decoramos o tempo todo, que é um substantivo, que é um artigo, que é um verbo, mas para a nossa construção, para os nossos estudos, é importante sabermos um pouquinho além, talvez aquilo que não nos foi dito na aula, a efeito de sentido, né? Nós éramos mais treinados a decorar e não necessariamente a atribuir um sentido a esta oração, ou aos conteúdos que estávamos aprendendo. Então, olha, quando nós falamos em verbo, aprendíamos também as conjugações dos verbos, né? Olha só, o verbo terminado em ar, o verbo terminado em er, o verbo terminado em ir, amar, cantar, pular, saltar, rezar, comer, beber, saber, depois sair, cair, fugir, sorrir, são os verbos na primeira, segunda e terceira conjugações. E aí nós temos ainda um verbo interessante para nós estudarmos aqui. Olha, quando nós falamos, por exemplo, do verbo por, vamos considerar que este verbo obrigatoriamente tem que ser acentuado para se diferenciar da nossa preposição, né? A, ante, após, até, com, conta, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Então, falamos aqui da preposição e agora estamos falando do verbo por. E este verbo, ele vai ser classificado na nossa lista de conjugações em ar, er ou ir. Vai ser conjugado na segunda pessoa, ou ele pertence à segunda conjugação, porque este verbo, lá no latim, né, a origem de toda a nossa língua, de todo o nosso idioma, nós escrevíamos, ou a origem deste verbo é o poer. Portanto, ele passou a pertencer o verbo por e todos os seus derivados a serem pertencentes à segunda conjugação. Então, veja que nós vamos trabalhar com o verbo por e todos os seus derivados, sobrepor, compor, repor, interpor, sobrepor, e aí dentro dessa especificidade já vamos aí fazendo uma pequena observação, ou deixe um espaço aí no seu caderno ou na sua agenda para que você anote os verbos que eu estou dizendo para você que são muito relevantes para a sua prova. E olha só, a próxima tela
Nós temos os verbos, então, por que ele é importante que nós saibamos ou que nós façamos o estudo destes verbos? Porque ele, dentro da classe de variação de palavras, nós não temos o verbo variando apenas do singular para o plural, do masculino para o feminino. Nós temos o verbo trabalhando ou sendo modificado com relação à pessoa, nós temos o verbo sendo modificado com relação ao seu número, com relação ao seu modo, com relação ao seu tempo e com relação à sua voz. Das 10 classes de palavras, o verbo é a que mais sofre variação. Por isso, ele é tão cobrado nas provas para concurso. Olha só, dentro dessa construção de classificação ou de alteração, de sofrer alteração, de sofrer variação em pessoa, nós vamos lembrar que nós temos 3 tipos de pessoa, né? A primeira, a segunda e a terceira. A primeira pessoa é aquela que emite a informação, ou seja, é a pessoa que fala. Quando nós falamos da segunda pessoa, nós vamos lembrar que é a pessoa que ouve. E a terceira pessoa é vista no nosso processo de comunicação como o assunto, ou seja, é de quem eu falo, é do que eu falo. Então, eu falo, você escuta e eu falo dele, né? Então, vamos pensar nessa construção. Eu falo, você escuta, e se nós tivermos aí uma pessoa servindo como assunto, nós dizemos ou falamos sobre esta pessoa. Então, vamos entender assim. Primeiro passo. A primeira pessoa de um discurso, você vai trabalhar com o eu. A segunda pessoa, que é o seu interlocutor, você trabalha com o tu. O assunto, nós vamos nos referir sempre a ele. E aí, claro que você vai lembrar que obrigatoriamente eu não preciso trabalhar com essas expressões no singular, eu posso trabalhar com essas expressões com relação ao seu plural. Então vamos lembrar que o plural de eu será a palavra nós, o pronome nós, o tu tem como plural o vós e o ele tem como plural o eles. Ok? Então, vamos lá. O verbo sofre variação de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural. E quando nós trabalhamos, então, com o número, singular ou plural, que foi esta especificação que fiz aqui. Agora, o que cai para nós, a partir de agora, a respeito desta construção, é a respeito do modo, o modo verbal e o tempo verbal. Isto, caro candidato, cara candidata, nós vamos resolver o seu problema a partir de agora, porque não dá para você fugir dessa situação ou deste pseudo problema, né? Se for um problema para você, use então essa questão para resolvermos aí, porque isso certeza estará na sua prova. Então, conforme eu fiz lá um trabalhozinho, fiz ali uns rabiscos, agora você tem uma visão muito mais limpa a respeito do que eu dizia. Então, primeira, segunda e terceira pessoa são as classificações do nosso pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles, conforme temos aqui a descrição. E aí vamos trabalhar com a pluralização destes nomes? Sim, então vamos entender assim, o eu, tu e o ele refere-se às pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. O nós, vós e eles referem-se à primeira, segunda pessoa e à terceira pessoa do plural. Então, nós temos o eu, tu, ele, nós, o vós e o eles. Aí você está dizendo, Silvia, quando a professora pediu para eu decorar, eu não me lembro de ter decorado eu, tu, ele, ela, você. Olha só, o que nós temos nesta ideia é assim. Um tanto quanto complexo, mas vamos lá, vamos esmiuçar esta observação. Lembra que eu disse a você que a pessoa que fala, serei sempre o emissor da mensagem, portanto, serei eu. A pessoa que me ouve, ou a pessoa com quem eu falo, na nossa relação aqui de conversa, né, os elementos de comunicação, eu vou entender que eu me refiro como se a pessoa fosse o tu. Portanto, a segunda pessoa é o tu, é a pessoa com quem eu falo. Aí você vai dizer, Silvia, mas nós estamos no Brasil, exceto algumas regiões lá do sul, nós não usamos o tu para nos referirmos ao nosso interlocutor. Exatamente, nós usamos o você. Então, eu falo com você, que está aí do outro lado da tela. Eu falo com você, que está aí me ouvindo. Mas eu não falo com tu, eu falo com você. A pessoa com quem eu falo, nós trocamos a segunda pessoa, tu, o pronome de tratamento
o pronome pessoal do caso reto tu, pelo pronome de tratamento você, ok? Você vai dizer, Silvia, mas por que você, ao invés de colocar o você na terceira pessoa, você colocar o pronome você na segunda pessoa, você colocou na linha da terceira pessoa? Porque apesar do você, pronome de tratamento, fazer referência à pessoa com quem eu falo, a concordância do verbo será sempre na terceira pessoa. Então eu falo assim, eu vou, tu vais e você vai. Percebe que apesar de eu estar me referindo à segunda pessoa e o pronome você, senhora, senhoria, a pessoa com quem eu falo, este pronome de tratamento você, ele pertence à segunda pessoa, visto que a pessoa substitui a pessoa com quem eu falo. Mas a concordância deverá ser feita na terceira pessoa. Então vai ficar assim, pronome pessoal associado, eu, tu, ele, ela, você, porque o verbo tem que ficar na terceira pessoa, nós, vós, eles, elas e vocês, porque o vocês tem que fazer a concordância, o verbo ficar aí na terceira pessoa. Então ficou eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes e eles falaram, e aí trabalhando com você, você falou e vocês falaram. Dentro desse quadro, então, nós temos a relação ou a alteração do verbo com relação ao número e à pessoa. E mudamos, então, aqui para a parte importante. Pegue aí um espaço da sua agenda para fazer essa anotação, o modo indicativo. Silvia, vai cair o modo indicativo para mim? Claro que vai. Você entende, nós vamos entender que o verbo no modo indicativo é aquele que exprime uma certeza. Obrigatoriamente, nós estamos falando do verbo que deve expressar uma certeza com relação a seu espaço no tempo, uma certeza no presente, uma certeza no passado e uma certeza no futuro. Sempre que você atribuir ali a linha do tempo, construir a linha do tempo, trabalhando com os verbos no modo indicativo, são aqueles que expressam uma certeza. Olha o exemplo que eu coloquei, você mesmo encontrará uma solução. E aí você diz assim, Silvia, mas eu não encontrei uma solução. Isso aqui denota uma ideia de futuro, ou seja, uma ação que ainda ocorrerá. E aí eu pergunto a você, caro candidato, cara candidata, você de fato encontrará uma solução? Ou talvez você encontre uma solução, talvez você venha a encontrar uma solução. Quando você encontrar esta solução, você me procura? Não. Você está dizendo, não, Silvia, com certeza. É certeza que nessa construção, esta pessoa encontrará uma solução. Então, nós temos um verbo no modo indicativo. É certeza que você será aprovado. É certeza que você está estudando. É certeza que ontem você estudou. Veja que eu estou trabalhando sempre com a ideia de realização. Eu realizei, eu realizo e realizarei as ações. Portanto, os verbos que pertencem ao modo indicativo, eles denotam sempre uma certeza. Silvia, a banca pode cobrar essa ideia de certeza? Sim. Você pode encontrar assim, o verbo destacado no exemplo acima, o verbo destacado no período acima, expressa um fato duvidoso, uma hipótese, uma situação hipotética ou uma certeza. E aí a banca pode cobrar um pouquinho mais, é uma certeza no passado, é uma certeza no presente, é uma certeza no futuro. Então você está trabalhando aqui com o modo e o tempo verbal. Mudando a nossa tela, olha só, o que nós temos é o modo subjuntivo, portanto, é o inverso do indicativo. Se o indicativo expressa certeza, o subjuntivo é aquele que expressa uma dúvida, uma hipótese, um desejo, e já fica a dica para você. A Banca Fundação Carlos Chagas é apaixonadíssima pelo verbo no modo subjuntivo. Ela gosta muito de trabalhar com este modo hipotético. Eu gostaria que você encontrasse uma solução. Pergunta a você, caro candidato, cara candidata, embora eu aqui deste outro lado esteja torcendo para você encontrar uma solução neste contexto, neste caso em tela, você encontrará uma solução? Não, Silvia, você está torcendo para que eu encontre, mas se eu vou encontrar, como diz o ditado, são outros 500, né? Eu não sei se eu vou encontrar, talvez eu encontre, talvez eu não encontre, talvez seja logo, talvez demore um pouco, então tá, se você não tem a certeza do fato realizado, realizando-se ou a ser realizado, é um verbo no modo
subjuntivo. E o nosso modo imperativo não é um verbo muito preferido pela banca, mas a título de informação, vamos trabalhar aqui o imperativo, ele impera, o imperador da ordem, então vamos trabalhar com os verbos no modo imperativo, aquela situação de ordem, mas não necessariamente no sentido de tirania. Eu posso entender que os verbos no modo imperativo, eles podem denotar um favor, um pedido, um conselho, uma sugestão, não necessariamente no sentido de uma imposição. Eu posso colocar encontre uma solução para o problema numa situação de ordem, ou eu posso fazer um pedido, encontre, por favor, uma solução para o problema. É possível que nós trabalhemos aí com essa, talvez com esse erro de achar que o imperativo necessariamente é apenas uma ordem. Não, você pode, dentro de um contexto, trabalhar aí com uma sugestão. Eu sugiro que você encontre uma solução. Veja, eu estou sugerindo uma possibilidade, mas quando eu digo eu sugiro que você encontre uma solução, então, de qualquer forma, você está trabalhando com o verbo no modo imperativo. E aí o que nós temos então na linha do tempo, no modo indicativo, vamos esmiuçar e vamos trabalhar essa especificidade de cada tempo verbal, porque é isto que as bancas vão cobrar. Ou seja, lembra que eu disse para você que talvez nós tenhamos decorado muitos conteúdos, mas não tivéssemos aprendido a dar sentido a esta construção, a este uso do verbo no nosso dia a dia, é o que farei agora com você. Veja que nós, dentro de uma linha do tempo, estamos trabalhando, estamos aqui, no presente. Então, vamos pegar um verbo no modo indicativo, no tempo presente, que pertença à primeira conjugação. Então, você vai dizer, bom, Silvia, agora eu amo, agora eu estudo. Então, o verbo amar, o verbo estudar, pertencendo à primeira conjugação, eu amo. Vamos pegar um verbo na segunda conjugação, eu leio, o verbo ler, então tá, eu leio. Okay? Na terceira, o verbo sorrir, ou o verbo fugir, ou o verbo sair, eu saio. Ok? Então veja que não temos problema com o presente. O presente é o que acontece agora, certeza que eu amo, certeza que eu leio, certeza que eu saio. É um verbo no modo indicativo, verbo no modo indicativo no tempo presente. Veja, com relação ao presente, nós temos um passado, ou seja, a nossa linha do tempo, ela remota, ou ela retoma ali ao passado uma certa situação existente na nossa vida, na nossa vivência, que já faz parte do passado. Então, vamos entender aqui o pretérito perfeito. Se eu pedisse para você, caro candidato ou cara candidata, para que você fizesse aí a definição do passado. Olha, o que é passado para você? Aí você vai dizer, bom, passado, Silvia, para mim não tem outra definição a não ser aquilo que passou, aquilo que ficou para trás, aquilo que eu coloquei uma pedra em cima, aquilo que serviu para um aprendizado, mas agora não me faz mais nenhuma, não me acrescenta nada com relação àquilo que foi acontecido no passado. Hoje, estando aqui no presente, isso não tem nenhuma importância, a não ser o aprendizado que eu tive a partir disso. Ótimo, esta é a melhor definição. Ou seja, eu diria para você que você definiu perfeitamente a ideia de passado. Passado é o que passou, é aquilo que ficou para trás. Uma única vez você amou, uma única vez você leu, uma única vez você saiu. Então, ontem, uma única vez, eu amei, eu li e eu saí. Ok? Então, pretérito perfeito é a ação acabada no passado, perfeitamente descrita como algo que já acabou, não faz parte da sua vida, não te acrescenta mais nada. E aí, nós vamos lembrar ainda que, com relação ao presente, nós temos um pretérito, e aí você vai dizer de novo, pediria para você, descreva pretérito, descreva passado. Você vai dizer, bom, Silvia, pretérito, eu entendo que é aquilo que acabou, é aquilo que já passou. Pois é, mas tem gente, há pessoas que não conseguem definir passado deste jeito. E a pessoa fica remoendo aquela situação chata de ficar recordando o passado, e aí remota, volta sempre para aquela época em que, sabe, naquela época eu amava,
Naquela época eu lia, naquela época eu saía. Olha, eu lia vários livros por mês, eu saía todas as noites, eu amava todas as pessoas que eram positivas. E aí você dizia assim, bom, quantas vezes você amou? Você vai dizer, Silvia, não dá para contar. Sempre, eu era muito feliz naquela época, eu amava muito, eu lia muito, eu saía muito. Pois é, então vamos lá, você tinha definido para mim que pretérito é aquilo que passou, é aquilo que acabou, é aquilo que você colocou uma pedra em cima. Então eu pergunto a você, como é que você fica com ideia de passado, de algo que não acabou, algo que fica se repetindo continuamente, que tem uma certa durabilidade, que tem uma certa duratividade, que tem uma certa repetição. A ideia de passado, já dizia Renato Russo, ele dizia assim, olha, eu acho que o imperfeito não participa do passado. Pois é, por que ele acha que o imperfeito não participa do passado? Porque se é passado, acabou, e nós ficamos aqui o tempo todo remoendo esse passado. Logo, nós temos uma definição incorreta, errônea do passado, então você definiu de maneira imperfeita para mim esse passado. Passado aqui, nesta situação, não é algo que acaba, pelo contrário, é algo que se repete, é algo que tem uma certa duração. Logo, vamos entender assim, o pretérito perfeito, ele acontece uma única vez no passado, é a ação concluída no passado. E quando eu digo o pretérito imperfeito é aquela ação repetitiva do passado. Eu sempre digo aos meus alunos, e estou dizendo agora para você isso, né? O pretérito imperfeito seria um motivo pelo qual você vai a um analista, né? Você deita lá naquele divã e começa, ai doutor, eu amava tanto aquele homem, eu queria tanto aquele carro, eu sonhava tanto com aquele cargo, eu pretendia tanto comprar aquela casa ou aquele apartamento, e fica naquela frustração. Quando você recebe alta do analista, você diz assim, olha doutor, eu aprendi a lidar com o meu passado. O passado acabou, passou, eu aprendi, mas não faz parte mais da minha vivência. Portanto, eu quis, eu amei, eu estudei, eu saí, mas isso não me pertence mais. Essa é a definição mais correta que nós temos com relação à diferenciação entre o pretérito que nós chamamos de pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E olha só, em relação ao presente, nós temos um pretérito ainda mais que perfeito. Mas, Silvia, mas o perfeito já era perfeita a definição, eu já tinha aprendido que ele executou uma vez a ação e não executa mais, faz parte do passado, não quero mais viver. Pois é, então você vai guardar isso aqui, olha, perfeito. O pretérito perfeito é aquela ação que acontece uma única vez no passado. Só que este mais que perfeito, ele aconteceu primeiro do que o pretérito perfeito, ok? Então a gente vai entender assim, ó, a definição mais clássica, pode consultar aí na sua gramática, o pretérito mais que perfeito é uma ação concluída no passado antes de uma ação também concluída no passado. É como se eu dissesse assim, olha, eu já tinha estudado verbos. Quando eu assisti ao vídeo e a Silvia explicou melhor o conteúdo. Ok, nós usamos essa forma, eu já tinha estudado. Mas você vai perceber que a gramática normativa, o tempo simples do pretérito mais que perfeito, ele tem uma outra construção. Nós usamos assim, eu tinha estudado, eu tinha saído, eu tinha passeado, eu tinha visto, mas no tempo simples, nós temos uma outra construção, é o que eu vou te contar já no próximo bloco. Até lá.